Ah, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que tenham passado um feriado agradável, puderam estudar bastante Illustrator aí. E a gente já está encaminhando para o final do nosso treinamento. Hoje é a 7ª aula, né? Vamos ter mais 3 ainda pela frente. E hoje a gente vai fazer uma aula curtinha, porque eu quero concentrar esse assunto num lugar só. Ele é um assunto fantástico para você que precisa criar vetores no Illustrator e precisa dominar certas técnicas de objetos combinados. Então a gente vai aprender isso hoje. O assunto ele é muito legal, ele usa recursos de objetos vivos, que a Adobe chama, né? Live Objects. E você vai ver que é muito fácil, é só conectar 2, 3 informações que parecem distintas, parecem desconectadas, e vocês vão ver que é muito legal trabalhar com o Illustrator desse jeito. Vamos logo aqui para o nosso Illustrator. Deixa eu habilitar a câmera aqui. A gente não vai usar hoje as camadas por enquanto, né? Daqui a pouco a gente usa, mas dá para deixar a câmera no cantinho aí. Vamos aproveitar de novo essa imagem, porque com ela dá para a gente criar algumas coisas novas aí. Então, quando eu tenho alguns objetos que eu quero desenhar, criar do zero, muitas vezes é melhor a gente combinar formas distintas, e a partir dessas formas distintas nós vamos ter um novo objeto. Antes de sair combinando, nós vamos criar 3 objetos dessa lista aqui. Um vai ser o funil, o outro vai ser a bola de basquete e o outro esse escudo, tá? Mas antes de sair falando das combinações, deixa eu mostrar um pouco mais sobre grupos de objetos para vocês. Vou fazer mais uma vez 2 objetos bem simples. Um retângulo e uma elipse. A gente já viu que a gente pode agrupar, né, os objetos com Ctrl G ou Command G. E se eu quiser entrar nesse objeto, modificar alguma coisa, de repente a elipse ficou muito grande, eu quero ela um pouquinho menor. Então eu posso entrar no grupo, no recurso chamado módulo de isolamento. Então eu dou 2 cliques aqui no grupo do objeto. E agora eu estou dentro desse grupo, tá? Eu vou fazer inclusive outras coisas aqui, ó, outros objetos soltos, só para você ver que quando eu entro no módulo de isolamento, os objetos que estão fora não conseguem mais ser alterados, editados, porque você está no isolamento desse grupo. Então, eu poderia vir aqui e diminuir, dar 2 cliques fora, ele sai do módulo de isolamento, tá? Então, quando eu entro no isolamento, só os objetos daquele grupo estão passíveis de edição. Eu posso aumentar, diminuir, mudar a cor, fazer o que eu quiser, e os outros objetos estão fora. Eu vejo por aqui, ó, eu estou na camada 1 em um grupo. Se eu der nome a esses grupos, deixa eu habilitar aqui a câmera para a gente ver as camadas. Então, por exemplo, esse objeto aqui, ele é esse grupo, né? Eu posso renomear aqui, vou chamar de logo, por exemplo. Então, se eu entrar no módulo de isolamento, eu vou observar aqui, ó, que eu estou na camada 1, dentro do grupo logo. Esse objeto aqui, esse íconezinho aqui está dizendo que é um grupo, tá? Se eu tivesse um grupo dentro de um grupo, então vamos supor que eu tivesse mais objetos aqui. Tá? Vou te agrupar essas 3 elipses. Então eu tenho um grupo dentro de um grupo. Se eu entrar, eu estou dentro de um grupo que está dentro do grupo logo, que está dentro da camada 1. Então por aqui eu posso navegar entre os distintos grupos que estão um dentro do outro, tá? Ou eu posso voltar direto
para estar no nível 0, que eu não estou em camada nenhuma, né? Eu estou com acessível qualquer objeto no momento aqui. Se eu quiser deixar só um objeto editável, eu posso também entrar no módulo de isolamento dele, ó, e começar a editar só esse objeto. O interessante é que quando eu crio alguma coisa dentro do módulo de isolamento, se eu saio, ele não vai estar agrupado, ele vai fazer, eu posso criar novos objetos e fazer com que ele interaja, e quando eu saio do módulo de isolamento ele está solto. Depois que eu vou agrupar, tá? Então, ó, vou entrar, vou isolar de novo esse objeto, crio novos, porque me interessa criar alguma coisa conversando com esse, mas ele não está agrupado, ele está por fora. Mas você pode criar novos elementos dentro de um modo de isolamento, tá? Explicar os grupos e os modos de isolamento são importantes para a gente poder voltar ao motivo da nossa aula, porque eu quero usar aqui, como eu falei para vocês, nós vamos desenhar esse funil, até fazer uma marcação aqui ao redor, para a gente destacar quais que a gente vai estudar hoje. Então eu vou fazer aqui o funil, a elipse e esse escudo aqui. Tá? São esses 3 objetos que nós vamos criar hoje, então eu vou deixar eles destacados aí no grupo e os demais você pode criar. Então, esse objeto aqui, fazer esse funil, ao invés de eu pegar uma ferramenta caneta e tentar criar do zero, eu não vou conseguir acertar perfeitamente os meus ângulos aqui, tá? Então eu posso juntar 2 objetos, faço um triângulo, deixa eu pegar a ferramenta polígono aqui, um polígono de 3 lados, lembra lá da primeira aula, né? Então faço esse triângulo segurando o Shift para ele ficar perfeito, tá? Trabalhei com preenchimento. Vou rotacionar ele, também segurando o Shift eu rotaciono com perfeição. E depois eu vou fazer um retângulo aqui na ponta. Vou pegar o retângulo lá, deixa eu mudar a cor agora. Fazer um retângulo azul. Ok, já está lá. Deixa eu centralizar aqui. Estou vendo centralizada a seleção. Mas já está praticamente pronto o meu funil. Mais parecido com esse do que com esse, que esse tem um cortezinho, né? Mas aí o cortezinho aqui eu poderia só puxar um pouco a ponta aqui do retângulo e tá feito. E aí eu vou pegar esses 2 objetos e juntar num objeto novo só para ele, tá? Então ele vai ser um objeto único. Desses 2 objetos eu vou transformar num objeto só. Para quem não conhece Illustrator, Photoshop, pode pensar que é só você pintar os 2 da mesma cor e tá feito, depois você agrupa. O problema tá se você for fazer contorno, né? Se você fizer isso de pintar da mesma cor e agrupar, quando você faz contorno, ó, o contorno do objeto tá lá e ele não se comporta como um objeto único, ele se comporta como 2 objetos, um com o outro, tá? Então, pintar de 2 cores não é a opção. O que eu vou fazer é unir esse objeto com esse e transformar num objeto só. Eu vou fazer uma ação de adição, tá? Então, aqui no Illustrator, a gente tem 2 locais para fazer isso que faz a mesma coisa. Um é o Pathfinder, a paleta que está aqui no menu Janela. Janela Pathfinder. Onde o próprio ícone aqui já diz qual o resultado que você vai ter ao combinar 2 objetos, tá? Eu não vou nem passar em um por um, porque tem mais uma vez um texto da Adobe bem completo. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou até colocar na tela. Ele diz item por item, com exemplos, com descrição, e você pode tirar um tempinho para ler cada um dos itens aqui e saber o que eles fazem. O que eu vou mostrar para vocês é a técnica certa de usar esses itens, tá?
Então, eu tenho aqui a paleta Pathfinder. Se eu selecionar os dois objetos e clicar aqui no primeiro ícone, eu vou usar o unir, tá? E aí sim se transformou num objeto único. Se eu colocar aqui o contorno, por exemplo, deixa eu engrossar um pouquinho esse contorno para vocês visualizarem, ó, tá como um objeto único. E fica agora, olha os vetores lá criados, né? Os pontos de ancoragem estão disponíveis aí. Eu posso editar, mexer, fazer o que eu quiser aí nos pontos. É bem fácil manusear. Só que é o seguinte, essa paleta, apesar dela existir, dela tá aí, ela não deve ser a sua opção para utilizar. Porque, mais uma vez, a gente sabe, quando a gente cria alguma coisa e apresenta para o cliente, ele vai chegar para você com certeza e falar: gostei, mas não dá para afinar um pouquinho mais o bico do funil? Ou não dá para deixar o funil com um triângulo maior e só a pontinha? Então, o cliente sempre vai pedir alterações para vocês. E quando você usa a paleta Pathfinder para fazer isso, se você apresenta para o cliente e precisa mudar, você vai ter que refazer. Tá? Então, vamos voltar aqui para o Illustrator. Ó. Então, você apresentou para o cliente e ele falou: olha, eu queria afinar um pouquinho mais. Se fosse só diminuir o bico, seria até fácil. Você pode pegar aqui os pontos dos dois pontos de ancoragem e diminuir. Fácil. Só que ele vai querer o difícil, que vai ser afinar aqui a ponta do funil. E aí lá vai você mexer aqui de um lado, aí mexe do outro. Pode ser que o ângulo não fique como você queira, enfim. Fazer a edição disso aí não vai ser fácil, porque você vai ter que redesenhar ou refazer o objeto, tá? Então, o jeito certo de fazer isso, eu vou desfazer aqui, para a gente voltar a ter dois objetos. Tá? O jeito certo de fazer isso não é você usar a paleta efeito, a paleta Pathfinder, perdão, mas sim você usar os efeitos Pathfinder. Eu vou fechar a paleta, eu tenho aqui os dois objetos, vou selecionar eles e agrupar. Tá? Tem que agrupar para usar os efeitos Pathfinder, tá? Então agrupei no Ctrl G, efeito, Pathfinder. Todos os itens que estão aqui seguem exatamente a mesma sequência da paleta Pathfinder, tá? Então, se eu tiver dúvida de qual usar, eu deixo aqui, vou dar uma olhadinha, ó, unir, né? Então vamos lá. Efeito Pathfinder, ele chama aqui de adicionar, é unir, ele troca o nome, sabe-se lá por quê, mas é a sequência. Coloquei lá, e agora ele uniu os dois objetos. Vou colocar um contorno para você ver. Né? Ele está funcionando de uma forma unida, porém, eu estou vendo aqui já ao passar o mouse que ele está me dizendo que os dois objetos ainda existem. Tá? Por quê? Porque ele está aplicando um efeito para unir. Então, se o cliente pedir para aumentar, diminuir, eu tenho os dois objetos vivos aqui ainda. Basta eu entrar no módulo de isolamento desse grupo, e aí os dois objetos estão livres aqui para mim. Ó. Eu poderia aumentar mais ainda o bico, diminuir, deixar mais fino. Então os objetos eles estão editáveis aí para mim. Tá? Me permitindo apenas fazer a transformação que eu quiser. Eu vou rotacionar agora aqui, ó. Pronto. Então, quando você usa efeito, vou sair do módulo de isolamento, sair. Tá lá os dois objetos funcionando como se estivessem unidos, porém vivos o suficiente para que você possa vir e editá-los. Inclusive, você pode complementar aqui, aumentar com mais objetos. Ó, vou botar uma elipse aqui na ponta, outra elipse na outra. Então, cada objeto que eu colocar aqui dentro do módulo de isolamento, e aí como eu estou com um objeto com efeito, ele vai se prender aqui, mas cada novo objeto que eu desenho, ele vai colocando aqui para mim como parte do efeito.
Eu destruí aí completamente, mas está funcionando como se fosse um objeto só, com um efeito só, com todo mundo vivo lá dentro, podendo ser editado, excluído, adicionado, tá? E é muito legal esse recurso de combinar objetos, podendo editar ele. E aí dessa maneira vocês vão ver que para criar objetos um pouco mais complexos, você vai criar com essa sequência, né, com os objetos que você precisa, porém eles vão estar vivos caso o cliente peça alguma alteração, tá? Ó, vamos fazer aqui a bolinha de basquete para vocês verem. Ah, tem um que eu gosto muito antes de fazer a bolinha, ele nem tá aqui, ó. Ó, duas elipses, tá? Seleciono os dois, agrupo e vou colocar aqui no Pathfinder, vou colocar o subtrair. Aí faz como se fosse uma lua, então a elipse aqui dentro pode reposicionar a lua, né? Aumentar ou diminuir para deixar essa elipse mais fina, mais grossa. Ó, lembra aquilo que a gente viu do contorno? Ó, o contorno está cortado aqui, né? Que eu posso vir aqui no traçado. Deixa eu esconder a amostra para vocês verem. E cor, jogar o traçado aqui para cima. Pronto. Aumentar aqui o limite, tá? Para poder a ponta aparecer lá. Aumentar bastante. Aí agora subiu aqui. Apareceu a pontinha que faltava. Ela tá tão angulado, né? Fica uma ponta bem definida, né? Tá, mas tá aqui, ó. Então o efeito tá fazendo funcionar do jeito que a gente quiser. Quando eu saio, ele tá cortado, vê? Eu coloco por cima dos outros objetos, ó. Ele tá lá. Vou jogar para cá agora. Então é muito interessante esse recurso via efeito. Bom, vamos para mais um. Né? Agora a bola, como eu falei. E aqui a gente vai aprender algumas coisas novas. Eu vou chamar aqui a paleta alinhar. A gente vai precisar dela, tá? Primeiro, tem uma elipse. E para fazer esses cortes laterais, eu vou criar mais duas elipses para o lado. Ok? Se eu quiser ter certeza que esses objetos estão na mesma distância, eu posso selecionar os três, vir aqui no alinhar, pedir para alinhar a seleção e pedir que ele distribua aqui horizontalmente de forma igual. Sem querer com o mouse eu já fiz certo, mas eu vou tirar do caminho aqui para você ver, ó. Alinhado a seleção, distribua o espaço horizontalmente. Então ele vai e ajusta para que o mesmo espaço entre todas as elipses estejam aí, tá? Bom, eu quero aqui, vou até engrossar um pouquinho esse contorno dessas duas bolas, porque eu quero ter o contorno do objeto fazendo o corte nessa bola aqui, de trás, tá? Só que se eu fizer o efeito aqui esperando que aconteça o corte, eu vou estar enganado, porque ele está usando a área do vetor. Então ele ignora contornos para fazer o efeito aqui da combinação, tá? Vamos ver, se eu vier aqui e colocar... vou até usar por aqui pelo Pathfinder mesmo, só para a gente ver, ó. Se eu vier aqui e pedir para ele subtrair, ele não vai usar o contorno, ele vai usar o vetor todo. Afinal, apesar de ter um contorno e um preenchimento, mas para ele, para o Illustrator, isso aqui é apenas esse objeto, ó. Uma elipse. O preenchimento e o contorno é consequência, tá? Então eu posso pedir para que a partir desse objeto ele crie um objeto, um vetor para esse contorno aqui.
E aí, para fazer isso, eu venho aqui no menu Objeto e peço para expandir preenchimento e traçado. Quando eu faço isso, a partir de um objeto que tem preenchimento e contorno, ele separa o contorno do preenchimento, tá? E aí vê o que acontece, ó. Deixa eu jogar ele para fora aqui só para a gente ver. Quando eu expando lá, ele cria um grupo, eu tenho que desagrupar. E aí eu passo a ter o vetor original e o contorno como se fossem dois vetores, tá? Deixa eu tirar aqui a linha do preenchimento só para a gente ver, ó. Então ele pega o contorno e transforma num objeto, tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Deixa eu deletar esses dois. Eu quero essa espessura de contorno, não me interessa o objeto de dentro. Então eu vou lá, objeto, expandir. Já foi, eu já tinha colocado lá, desagrupar. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ó, objeto, expandir, preenchimento traçado. Vou entrar aqui no isolamento e deletar esse de dentro, eu não quero, tá? Tem os dois objetos aí. E agora esses daqui de cima vão subtrair essa área do de trás, tá? Então seleciono os dois, agrupo, efeito, Pathfinder, subtrair. Aí tá feito lá. Deixa eu tirar um pouquinho a espessura do traçado do objeto original. Vou chamar aqui a paleta aparência. Deixa eu fazer sem contorno antes de mais nada. Esse cara não interessa ter contorno agora para ele. Senão eu vou criar um contorno dentro de um contorno, vai ser muito complexo. Vou simplificar aqui. O objeto sem o contorno, tá? Agora sim, selecionei os dois. Subtrair. Eu esqueci de tirar o contorno e complicou toda a minha vida aqui. Agora eu vou tirar o contorno desse cara. Pronto, agora vai. Selecionei todos, agrupei. Efeito, Pathfinder, subtrair. Pronto. Tá? Se eu quiser agora colocar um contorno, ok, o contorno vai pegar no objeto já com o efeito aplicado, tá? Então por isso que não é legal você fazer combinações com efeito com objetos com contorno. Deixa para colocar o contorno depois. Bom, aí é aquela velha história. O cliente chega e fala, não dá para expandir um pouquinho mais, deixar mais para um lado, mais para o outro. Ok, dá. Você entra no isolamento, pega esse cara aqui. 1, 2, 3. Se você usar o Shift, ele vai mais rápido. Ó. Segura o Shift. 2 para um lado. 1, 2 para o outro. Tá lá, ó. Tá cortado, vê? Vou colocar aqui em cima, ó. Ele tá cortado lá. Tá? Ah, mas eu queria um em cima, outro embaixo. Enfim, o que for necessário, você vai e modifica, tá? Outra coisa legal que dá para fazer também é expandir, modificar realmente a área do objeto que está dentro. Então, se o sujeito chegar e falar, ah, mas eu queria uma linha aqui um pouquinho mais espessa, né? Esse corte ele tem que ser maior, tem que ser mais espesso. Ok, vou entrar aqui e vou aplicar um efeito nesse cara. Ó. Lembra lá da aula passada? Ó, efeito, caminho, deslocar caminho. Deixa eu clicar aqui em visualizar. Pronto, o quão grosso você quer, meu filho? Diz aqui pra mim. Quer mais fino um pouquinho? Não, quer mais grosso? Então toma. Então eu posso aplicar um efeito dentro do objeto que está cortando o efeito aí. Esse cara aqui, já vou aplicar o mesmo para o outro lado. É só selecionar ele, efeito, aplicar, deslocar caminho. Ele repete o último efeito, né? Então ele está lá pronto para funcionar. Ok? Então os efeitos ficam aqui dentro. Se eu quiser editar de novo, é só usar a paleta aparência, tá? Então eu quero mexer no efeito que está aqui, eu vou lá na aparência. Tem aqui um deslocar caminho, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, é só 2 para cá. Esse também. Deslocar caminho é só 2.
E no objeto principal ele tem aqui o efeito subtrair. Ó. Se eu tirar o olho, eu estou vendo os originais. Liguei o olho aqui do efeito. O efeito subtrair está lá. Ok? Vamos para o último objeto da nossa aula. Que é fazer esse escudo, tá? Então, esse escudo eu vou fazer com duas elipses. Vou fazer uma cópia aqui segurando o Alt. E o que me interessa aqui, deixa eu colocar só o contorno, só para a gente visualizar. O que me interessa é ficar com essa área do meio, certo? Eu quero justamente a área de intersecção entre os dois objetos. Então, deixa eu colocar só preenchimento, sem contorno. Agrupo os dois objetos. Pega lá, ó. Efeito, Pathfinder, intersecção. Tá? Então, vê que a parte de baixo aqui do escudo ó, já está feita aqui. Faltam só as partes de cima. Deixa eu expandir um pouquinho mais para cá. Mais para lá, então. Uma área um pouquinho maior. Aí. As partes de cima. Uma bolinha. Opa, estou dentro do objeto, né? Deixa eu sair dele. Acabou um efeito, tá? Saio dele. Vamos lá para a parte de cima. Deixa eu mudar a cor aqui para só para a gente poder verificar melhor o que está fazendo. Então, uma elipse aqui. A mesma elipse eu jogo para lá. Posso segurar o Shift, tá? Para me forçar a fazer aqui, ó. Movo, seguro o Alt e o Shift. Então, estou precisamente aqui nos dois. Deixa eu agrupar essas duas. Vou fazer a distribuição de novo aqui. Deixa eu ver se distribuir vai dar. Não, tem que agrupar. Deixa eu centralizar essas duas no centro da vermelha, ó. Agrupo, jogo para cá, travo o objeto chave, tá? Lembra disso, ó. O objeto que eu não quero que mexa, eu travo. Centralizei. Estou precisamente no meio lá. Então vamos lá. Os dois objetos agora. Ainda tem esse pedaço vermelho que vai acabar aparecendo, né? Então deixa eu pegar aqui um retângulo, ó, antes de aplicar lá. Já fazer um retângulo aqui nessa parte de cima. Tudo que é verde eu agrupo. Junto com o de baixo agora, eu também agrupo. O objeto de cima agrupado com o objeto de baixo, eu vou mais uma vez cortar, ó. Efeito, Pathfinder, subtrair. Então ficou muito agudo, né? Então eu vou levar um pouquinho mais para cima para deixar um pouco mais leve. Tá lá feito o meu escudo. Posso editar, jogar um pouquinho mais para baixo aqui, enfim. Ou pegar as duas elipses também e juntar elas para fazer um objeto mais... com uma área menos drástica aqui, ó. Então lá dentro tá editado, eu posso sair mexendo para fazer como eu quiser a minha arte aí. Vamos fazer a parte de dentro que eu vou mostrar que às vezes a lógica ela pode não funcionar. E aí a gente tem outros objetos, por isso que aqui no Pathfinder eu tenho vários objetos que parece que fazem a mesma coisa e fazem mesmo, tá? É porque em alguns casos um funciona e outros não. O Vzinho aqui de dentro. Esse Vzinho eu vou fazer ele por fora. Deixa eu sair do objeto, eu estou dentro do isolamento. É sempre bom olhar aqui em cima. Sair do isolamento. Então vou fazer aquele Vzinho bem simples, ó, com a caneta aqui. Jogo para o contorno. Boto uma espessura aqui legal. Deixa eu esconder mais uma vez, só para mostrar aqui para vocês. Eu vou pedir, inclusive, para deixar o arremate com canto arredondado, tá? Para não ficar aquele corte seco, tá? Então, vê como ele está bem arredondado. Objeto expandir. Preenchimento traçado, ok, ó. Tá lá expandido o meu objeto. No caso, só tinha traçado, né?
eu fiz só com linha, com caneta, então não chegou a ter preenchimento. Deixa eu tirar o contorno, jogar aqui pro contorno para você ver, ó. Tá lá todo o meu objeto. Então, com uma linhazinha, com o contorno certo, eu fiz o objeto todo que eu queria. Bom, pela lógica, deixa eu pintar ele de outra cor agora. Pela lógica, se eu pegar esse cara, jogar aqui dentro e quiser furar o escudo, como está lá mais ou menos no exemplo, jogar ele para o centro aqui do objeto. Então, se eu quiser furar ele, é só eu selecionar os dois, agrupar e subtrair. Tá? Mas, às vezes, isso não funciona. Se eu colocar aqui um subtrair, ó. Não, eu fiz agora há pouco, ele não funcionou. Eu tive que usar o excluir. Ok, deu certo na aula. Antes da aula que eu preparei aqui a arte, não tinha funcionado no subtrair. Pathfinder, o subtrair lá não funcionou, eu usei o excluir, tá? Então o excluir também deu o mesmo resultado que o subtrair. Não estava funcionando o subtrair, mas para agora, para esse exemplo, tanto faz ter usado um ou outro. A diferença entre o subtrair e o excluir é que o subtrair mantém a cor do objeto de baixo. Caso ele não funcione, como não funcionou antes, funcionou agora, você teria o excluir, que ele mantém a cor de cima, tá? Então você vê, ó, tá o objeto aqui furado, vou colocar ele em cima para você ver que tem um corte aqui, ó. Mas com objetos simples, tá? Duas elipses grandes, duas elipses menores, um quadrado. O quadrado acho que nem foi preciso usar aqui, que eu cresci as elipses, né? Então esse quadrado eu poderia até excluir ele, ó. Ele nem foi preciso mais. Não, foi preciso sim, ó. Tá uma gotinha de verde aqui, ó. Vou aproximar para vocês verem. Então deixa o quadradinho lá, que ele está cobrindo aquele pedaço. E tá o objeto feito. Se ao final você quiser destruir tudo isso, todos esses efeitos, mas ter o resultado final, é só eu pedir para expandir, tá? Então vem aqui, ó, aí ele muda de expandir para expandir a aparência. E agora ele matou todos os efeitos, matou todos os objetos. Virou um vetor, eu poderia sair fazendo minhas edições vetoriais aí, ó. Seria um pouco mais parecido com isso, o escudo que está lá. Então, ele mata os efeitos quando eu peço para expandir, ó. Tá tudo em efeito bonitinho. Objeto, expandir a aparência, matou, tá? Mesma coisa aqui, ó. Tá lá o grupo de objetos. Objeto, expandir a aparência. Morreu, agora são 3 vetores, tá? Não tem mais como você aumentar, diminuir, enfim. É como se você realmente cortasse o objeto e ele não tem mais volta, tá? Então, vou deixar o link para vocês lerem cada um dos itens, o que eles fazem. Mas ele é bem óbvio, né? O próprio ícone diz o que ele vai fazer. Difícil você sair de interseção, subtrair e adicionar. Basicamente são só esses 3. E utilizando isso por efeito, você mantém o objeto vivo, o objeto editável. Se você pega isso e joga lá para a paleta de símbolo, todos os efeitos ficam lá dentro guardados. Então é uma maneira muito interessante de você criar objetos e com recursos realmente práticos no Illustrator, que vão te dar poder para a sua criação, tá bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas, mandem lá no WhatsApp para a gente, manda aqui no Facebook também. Vou deixar o link para vocês lerem já e vão seguindo. Nosso curso já está se encaminhando para o final aí. Mais um pouquinho a gente pode concluir, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço para vocês. Até a próxima aula.